Eu quero saudar a todos os participantes do 25º Congresso Batista Bíblico, em nome do Senhor Jesus, e juntos, nesta oportunidade, queremos estar renovando nosso compromisso com o Senhor, nosso compromisso de dedicação, de serviço à sua obra. O tema deste congresso é o chamado de Deus é para você, e é importante que nós, pastores, missionários, estejamos de fato dando exemplo às nossas igrejas locais, no sentido de que a missão que nos foi confiada não é uma missão restrita apenas àqueles que são, eu coloco entre aspas, profissionais, mas a todos que têm o chamado do Senhor para servir. E isso implica a todos os filhos de Deus, a todos os cristãos. Me foi incumbida a responsabilidade de trazer uma palestra sobre o tema Multiplicando Líderes. E eu quero ampliar este tema, especificando, multiplicando líderes para a grande comissão. Eu gostaria de iniciar com a leitura de Efésios, capítulo 4, versículos 11 em diante, onde lemos: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento para a sua edificação em amor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela bênção de podermos participar deste congresso. Eu oro para que este tema que nos foi confiado possa ser bem desenvolvido e que alcance o coração dos ouvintes. Reconhecemos a nossa necessidade como igrejas locais de termos líderes bem treinados, comprometidos com a obra do Senhor. Esteja nos conduzindo, Senhor, através da Tua palavra e da obra do Teu Espírito em nossas vidas. Humildemente nos submetemos ao Senhor e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Qual é a maior necessidade da igreja hoje? No meu ponto de vista, a maior necessidade da igreja não são recursos, não é dinheiro, não são equipamentos, não é prédio e também até não são pessoas, mas é o entendimento da nossa parte de que o Deus do universo está no controle de todas as coisas. O Senhor é soberano e a obra é dele. No entanto, Ele tem nos dado uma ordem, Ele tem nos comissionado a pregar o Evangelho a toda criatura. E isso significa que nós precisamos, de fato, estar na dependência dEle. A nossa responsabilidade, portanto, consiste em responder, não à nossa habilidade, mas a habilidade de Deus. No entanto, pensando em termos de estrutura, eu quero destacar que, seja qual for a necessidade da igreja, somente alguns líderes não podem dar conta daquilo que é necessário que seja feito. As necessidades da igreja hoje clamam pela multiplicação de líderes, seja para o discipulado, seja para o cuidado com pequenos grupos, seja para a implantação de igrejas, o trabalho missionário como um todo, o trabalho social que é importante que a igreja também faça, o ensino, o louvor, o trabalho com crianças, o trabalho com adolescentes, o trabalho com jovens. Hoje é uma necessidade muito grande
o trabalho com a mídia também. Enfim, sejam quaisquer as necessidades, tudo isso requer líderes de boa qualidade, treinados, testados e provados, conforme temos visto que as Escrituras orientam. O desenvolvimento de líderes é um processo que envolve um profundo compromisso em equipar, treinar e discipular os discípulos em pelo menos 6 áreas, que é o que eu pretendo destacar nesta palestra. Estes aspectos da liderança estão interrelacionados, sendo que as 3 últimas sustentam e garantem que as 3 primeiras, que nós podemos considerar como as mais importantes, que é o caráter, a visão e a influência, venham de fato a ter bom êxito. Então, os 6 aspectos que eu quero destacar, ou 6 áreas que eu quero destacar neste processo de formação de líderes são o caráter, a visão e a influência. E o estilo, as habilidades e o formato vão, portanto, sustentar as 3 primeiras, que são as mais importantes, e todos nós precisamos, como pastores, missionários, na responsabilidade de equipar os santos, entender isso e aplicar principalmente em nossas vidas. Nós vamos então começar com o caráter, a primeira chave ou o primeiro aspecto. Alguém já disse que caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está olhando. Um caráter santo é a base estrutural de uma liderança cristã. Líderes cristãos devem ser homens e mulheres autênticos. Devemos modelar e ensinar os líderes novos, aqueles que surgem em nossas lideranças, em nossas igrejas, a se renderem inteiramente ao Senhor, devotando todos os seus desejos pessoais a Ele e ao serviço dos outros. É muito importante nós entendermos que ser um cristão é ter relacionamento, primeiro com Deus e depois com o próximo. É importante que nós cultivemos como valores uma vida de total devoção a Deus e um envolvimento no serviço cristão. Em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, nós lemos: "E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração." Então é importante que o líder, o pastor, o missionário, o diácono, o professor da EBD, o líder de um ministério na igreja local, enfim, aqueles que estão em posição de liderança, possam dar exemplo de devoção a Deus, para que os que estão nos observando, que estão sendo, na verdade, treinados, discipulados para seguir a Jesus, possam ser estimulados a uma vida de devoção a Deus. Precisamos, portanto, de meditação diária, leitura da palavra e oração. Nós precisamos cultivar as disciplinas espirituais que encontramos ali em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. É a prática das disciplinas espirituais que vão nos ajudar a cultivar esta vida de devoção que vai resultar, certamente, num caráter cristão. Rendição a Deus, querer a vontade de Deus mais do que a nossa, é resultado de uma vida de intimidade com Ele. Fazer a vontade de Deus, mesmo quando ela é diferente da nossa, é resultado de se estar na presença de Deus. E Jesus nos deu um grande exemplo disto no jardim do Getsêmani, quando Ele diz, em Mateus 26, versículo 39, "Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." E é importante que nós, como líderes, entendamos
que este tipo de experiência é contínua ou será contínua em nossas vidas. É muito provável que em várias situações nós teremos que fazer exatamente como Jesus aqui demonstrou. Um grande obstáculo para uma liderança efetiva é que líderes em potencial querem fazer as coisas do seu próprio jeito. Portanto, precisamos estar nos policiando e principalmente nos expondo à palavra, porque é a palavra que vai revelar o que de fato está escondido no nosso coração. Um dos hábitos que eu tenho adquirido nos últimos anos da minha vida agora é pedir ao Senhor que me livre das ciladas do meu coração. Lembrando que, conforme o profeta Jeremias, em Jeremias 17, 9, o coração do homem é enganoso. Nós não podemos confiar nos nossos impulsos, nos nossos desejos. Devemos estar exercitando nossas mentes e corações a estarem fitos na mente de Cristo. O desejo de Deus para a sua igreja é maior e mais nobre do que os nossos desejos ou projetos pessoais. Portanto, tomemos cuidado quando estamos focando muito a estrutura, olhando muito para os recursos e não atentando para o plano e propósito que Deus tem para as nossas vidas pessoais e para a igreja também. Só somos bem-sucedidos quando nós refletimos a glória e a vontade de Deus. É muito importante nós estarmos continuamente lembrando que a razão da nossa existência aqui na terra é para glorificar a Deus. E a forma de fazermos isto é pregando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Bom, diante do fato de que nós precisamos nos devotar a Deus, cultivar um relacionamento com Ele, nos render à sua presença, nos render à sua vontade, isto vai certamente produzir em nossos corações um desejo de servir. Crescimento em caráter cristão significa tornar-se servo. Este é o caminho mais curto e mais rápido para o verdadeiro crescimento. E eu gostaria de trazer à sua lembrança as palavras de Jesus em Marcos capítulo 10, versículos 43 a 45, onde ele diz assim: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Multiplicar líderes e desenvolver o caráter envolve algumas atitudes valiosas. Como, por exemplo, a partir deste texto que eu acabei de ler, eu destaco: tornar-se servo, mostrar humildade, demonstrar graça e amor pelos outros, possuir perseverança, não ser uma pessoa que facilmente é desanimada ou desestimulada, viver uma vida santa, ser modelo de devoção e fidelidade, ter uma atitude positiva, ser cheio de esperança e fé e viver uma vida de prestação de contas. É muito importante nós estarmos prestando contas. Nós, como pastores, devemos dar exemplo disso. Se eu quero que as pessoas que trabalham comigo prestem contas a mim, eu preciso ensinar isso a eles, prestando contas à igreja. Eles precisam ver que eu sou transparente nos meus negócios, nos meus relacionamentos, no meu ministério. Lidere com ênfase em desenvolver pessoas. Pessoas são os recursos mais importantes de uma organização, de uma igreja, de um ministério, de um pequeno grupo. Nós não devemos usar as pessoas, mas priorizá-las,
porque pessoas são mais importantes do que as coisas, pessoas são mais importantes do que a estrutura, pessoas são mais importantes do que os programas. Precisamos investir tempo, nossas vidas, nas pessoas. Sem caráter, as pessoas não são aprovadas para o serviço cristão. O discipulado aqui é muito importante e eu quero destacar que discipulado não é simplesmente um treinamento. O discipulado é um relacionamento pessoal e comprometido, onde um discípulo mais maduro ajuda outro discípulo de Jesus a se aproximar dele e assim reproduzir. A primeira área que precisamos, portanto, trabalhar, o primeiro aspecto é o caráter, o segundo é a visão. Sem visão, as pessoas não têm para onde ir. Pessoas com visão, pelo contrário, têm uma direção, têm convicção, têm missão, têm propósito, têm sonhos, têm objetivos, intenções, alvos. Mas isso só vai acontecer na medida em que, de fato, essas pessoas têm a experiência de serem mentoreadas, têm a experiência de andar com pessoas que genuinamente têm um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. E assim, destacando o segundo aspecto, eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 25, onde lemos assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Um recordista olímpico não vê a medalha somente no momento em que ela é colocada no seu peito. Ele a vê no momento em que ele começa a treinar para competir. Devemos lançar a visão sobre os nossos discípulos. Uma vez que eles agarram essa visão, devemos ajudá-los a treinar para o pódio. Em nossa igreja, em Dom Pedro, nos últimos 2 anos, nós estamos trabalhando uma visão, baseado na missão que nós entendemos ser a missão da igreja, em Mateus 28, 19 a 20, de que a igreja tem como missão glorificar a Deus através da pregação do Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Nós queremos ser uma igreja bíblica, acolhedora, missionária, discipuladora, formada por pessoas que amam a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmos. Só que, se esta visão ficar apenas no papel, se esta visão não for, de fato, trabalhada, isso exige da nossa parte disciplina, dedicação, esmero, vai se tornar uma utopia. É importante que nós tenhamos valores que nos ajudem a concretizar esta visão. E é exatamente isto que os líderes devem procurar fazer. Nós devemos lançar a visão sobre os nossos discípulos. Nós já temos uma ideia do sonho, mas a maioria daqueles que estão ao nosso redor ou que estão nos ouvindo ainda não estão compreendendo. É necessário que haja da nossa parte perseverança, é necessário que haja da nossa parte dedicação em dar exemplo daquilo que nós queremos que seja uma realidade na vida da nossa igreja local. Uma vez que os discípulos, que os membros das nossas igrejas locais agarram esta visão, devemos ajudá-los a treinar para que então possam chegar no pódio. Todo líder cristão tem 2 ministérios em mente: a posição em que eles estão agora e aquela onde ele quer
chegar. Como você quer o seu ministério daqui 5 anos, daqui 10 anos? Eu tenho procurado repetidas vezes em nossa igreja local fazer esta pergunta: onde você vai estar daqui 5 anos no teu relacionamento com Deus? No teu relacionamento com o teu cônjuge, se você é casado, no teu relacionamento com os teus filhos, no discipulado. Há muitas pessoas que estão em nossas igrejas, que estão em posição de liderança, mas não estão discipulando ninguém. Não há ninguém que preste contas a eles e também eles não prestam contas a ninguém. Não encontram apoio para a mutualidade, para o encorajamento. É importante que nós entendamos que o discipulado, em termos de prioridade, deve vir antes do ministério. E aí depois, onde você vai estar no seu ministério? Você vai ampliar o seu ministério, você vai desenvolver um trabalho que vai redundar em desafios maiores para a sua igreja local? E onde você vai estar com relação à sua carreira, à sua profissão, e aos seus estudos, ao seu relacionamento com a sociedade, e até com relação à sua própria mordomia do corpo, a sua saúde física, saúde emocional, as suas necessidades. Afinal de contas, se você não cuidar do seu corpo, se você não tiver uma mordomia que agrade ao Senhor quanto ao uso do seu corpo, você não estará cumprindo as outras responsabilidades, as prioridades que você tem encontrado nas Escrituras como os valores cristãos. Bons líderes exercem uma influência santa que atrai seguidores. Se alguém diz, eu sou um líder, mas quando ele olha para trás, não vê ninguém o seguindo, então ele não é um líder naquela situação. John Maxwell diz que ele apenas está dando um passeio. A minha oração é que nós, pastores, missionários, todos que estamos envolvidos em responsabilidades de liderança em nossas igrejas locais, não estejamos apenas dando um passeio, mas de fato que estejamos sendo exemplos para aqueles que estão nos observando, para aqueles que estão ouvindo os nossos sermões, as nossas lições da EBD, que estão vendo o trabalho que estamos executando e estejam dispostos a nos imitar, porque estamos imitando ao Senhor Jesus Cristo, aquele que nos comissionou para esta obra. Tendo a visão que é resultado do caráter, que é cultivado e desenvolvido numa vida de devoção a Deus e, consequentemente, de envolvimento no serviço cristão, aí vem a influência, que é o terceiro aspecto ou chave no processo de treinamento na multiplicação de líderes. Existem maneiras de se desenvolver influências nos líderes que ainda não estão em posição de destaque, digamos assim, de influência, que consiste no desenvolvimento de relacionamentos positivos, motivando outras pessoas, capacitando outras pessoas, trabalhando em equipe ou promover o surgimento de novas equipes. É isso que nós precisamos fazer continuamente. O trabalho da igreja local não deve ser um trabalho numa perspectiva clerical, isto é, centralizado no pastor. O trabalho da igreja local deve ser feito de uma forma em que se evidencie as funções do corpo, como aprendemos nas Escrituras. Então é importante que haja o mentoreamento, que haja o treinamento de outras pessoas. E eu quero trazer como destaque 2 Timóteo, capítulo 2, eu quero ler a partir do versículo 1, que diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há
em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem a outros. Mostrar consideração pelos outros e construir um trilho de crescimento prático e fácil de seguir. Esta é a responsabilidade que os líderes precisam cultivar. Caráter cristão, eu preciso ter visão, eu preciso exercer uma influência. É importante destacar que influência não é a quantidade de seguidores que você tem ou quantos contatos ou conexões você possui. Não é a capacidade de forçar ou convencer as pessoas a fazerem ou comprarem alguma coisa. De acordo com o dicionário, influência pode ser definida como o ato ou poder de produzir um efeito sem exercício aparente de força ou um direito a exercício de comando. A influência, no caso, dentro desse contexto em que nós estamos tratando de discipulado, é resultado da mutualidade, é resultado de companheirismo, é resultado de uma vida na presença do Senhor. Nós não vamos estar persuadindo as pessoas a estarem nos seguindo. Na verdade, é o bom perfume de Cristo que vai estar sendo exalado através do nosso testemunho, das nossas vidas, de maneira que as pessoas que estão ao nosso redor se sentirão atraídas a Cristo e não a pessoa do líder. E aí então, diante destas 3 chaves ou 3 aspectos, nós podemos ir para os 3 últimos que vão estar sustentando esses 3 primeiros. Nós vamos então verificar aqui o estilo. Estilo é a maneira pessoal como o seu caráter, a sua visão e a sua influência se apresentam. É importante levar em conta a cultura, a história e o status social e econômico de seus liderados. Nós não podemos esperar que todos sejam iguais. É importante respeitar os estilos diferentes, e isso é maravilhoso. É fundamental levar em conta a maturidade espiritual dos discípulos também. Seu estilo deve ser cristocêntrico e não uma expressão de seus humores e temperamento. Portanto, de onde quer que você venha, seja qual for a sua formação educacional, quando nós nos encontramos na presença do Senhor, seremos transformados à imagem de Cristo. O caráter, a visão e a influência podem ser potencializados ou prejudicados pela maneira como nós vamos usar as nossas habilidades e talentos. Por esta razão, é importante que nós estejamos, de fato, evidenciando no nosso estilo de vida os valores cristãos. Quanto às habilidades, podemos dizer que algumas habilidades essenciais para desenvolver líderes eficazes são avaliar a sua própria força e a força dos outros ao seu redor, saber combinar seus dons com os dons dos outros para o bem do trabalho que vai ser desenvolvido, estabelecer prioridades e andar em conformidade com a visão da liderança. Por isto, é importante que a igreja estude acerca dos dons espirituais. É importante que a igreja, a liderança da igreja, tenha oportunidade de saber qual é o seu perfil de servo.
para que nós possamos estar colocando as nossas habilidades naquilo que é o plano e propósito de Deus para as nossas vidas no seu corpo. Algumas habilidades essenciais para desenvolver líderes eficazes são estar aberto a mudanças e fazê-las quando necessário for, gastar tempo de qualidade em comunhão e planejamento. Não é o bastante que nós nos encontremos com as pessoas com as quais trabalhamos apenas nos fins de semana, faltando 15 minutos para começar a reunião ou começar o culto, ou rapidamente no ensaio ou num planejamento. É importante, eu repito, que haja tempo de qualidade em comunhão e planejamento. Tempo para orar, tempo para se conhecerem, tempo para prestarem contas, tempo para que mutuamente possamos ser encorajados, como diz o autor aos Hebreus, encorajados ao amor e às boas obras. Liderar uma equipe ministerial é uma outra habilidade, e delegar e supervisionar poderes e responsabilidades. E por último, temos então o formato ou o modelo. O formato e modelo bíblico estão nas Escrituras. Nós precisamos, portanto, ter conhecimento dos dons espirituais. Nós precisamos estudar, à luz da palavra, o que são os dons espirituais. Há muitos cristãos que confundem dons espirituais com talentos naturais ou com habilidades. É importante que nós saibamos onde é o nosso lugar no corpo de Cristo. É importante também o coração puro, coração sincero, uma mente submissa à vontade do Senhor. É importante colocar as suas habilidades a serviço do Senhor, ter uma personalidade que expresse o caráter de Cristo e viver sempre com o pensamento focado no Senhor Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E, através das experiências, das adversidades, dos benefícios, das muitas situações pelas quais nós estaremos passando, aprender com o Senhor, aprender a lidar com conflitos, aprender a lidar com situações em que você estará tendo oportunidade de exercitar o fruto do Espírito. O processo do desenvolvimento de liderança pode ser resumido da seguinte forma, e com esta declaração eu quero encerrar. Nós precisamos de compromisso, criatividade e ter uma disposição para começar. Compromisso com Cristo. Deixar que a nossa imaginação seja santificada. Usar de fato o nosso potencial, a nossa inteligência, regada pela inteligência espiritual que o Espírito Santo nos capacita, usar a criatividade e ter um começo, tomar uma decisão, servir ao Senhor. O nosso desafio como igreja que vive hoje, no século XXI, num período de pós-modernidade, é entender que o chamado de Deus é para cada um de nós. E aos pastores, missionários, obreiros, líderes, a nossa responsabilidade, a nossa missão é equipar os santos, conforme lemos lá em Efésios 4, de 11 a 16, no início desta exposição. Nós precisamos ter um profundo compromisso em equipar, treinar e discipular. Que o Senhor possa nos dar a sabedoria, a graça e nos conduzir
enquanto aguardamos a iminente volta do Senhor Jesus, nos conduzir sempre por um terreno plano. Eu desejo a todos os congressistas as mais ricas bênçãos do Senhor e que nossas igrejas possam florescer enquanto aguardamos a iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês.